Muito bom dia, bem-vindos a mais um webinar do PFC Portugal. Hoje vamos ter um encontro PFC dedicado à gestão florestal sustentável. Em nome do PFC Portugal, eu gostava de agradecer a todos os participantes que vão estar connosco neste encontro. Queria agradecer aos oradores que se dispuseram a contribuir com as suas palestras para enriquecer o nosso encontro. Agradecer também aos entrevistados que fizeram entrevistas que vocês vão ter a oportunidade de ouvir ao longo desta manhã e mais uma vez aos participantes que enriquecem também com a sua presença e com as suas questões que terão a oportunidade de colocar, vão enriquecer, como estava a dizer, o nosso webinar. A participação do público no webinar terá que ser através do mail geral do PFC, eu vou dizê-lo, é pfcgeral@pfc.pt e, portanto, as questões que quiserem colocar, quer aos oradores, quer depois ao PFC para poder mais tarde esclarecer, terão que ser feitas através deste endereço de e-mail, pfcgeral@pfc.pt. O nosso programa, que vocês tiveram já a oportunidade de consultar certamente na nossa página do PFC Portugal, é um programa muito extenso e muito interessante e, portanto, eu vou passar a palavra à Madalena Rascão, que está a coordenar esta manhã e que vai iniciar os nossos trabalhos. Muito bem-vindos e, mais uma vez, agradeço a todos a participação nesta manhã de trabalhos. Obrigada. Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Madalena Rascão. Obrigada à Maria Emília pela introdução ao programa, a este webinar, o Encontro PFC Gestão Florestal Sustentável. Agradecemos a vossa presença e desejamos que possa ser proveitoso para vocês, como será para nós, com certeza. Vou passar então à apresentação daquilo que é a Gestão Florestal Sustentável PFC em Portugal e um pouco do enquadramento também no mundo. O conceito base que serve, portanto, de base à Gestão Florestal Sustentável PFC, e com certeza todos vós já estão familiarizados com, foi um conceito que surgiu na Conferência das Nações Unidas em 1992, no Rio de Janeiro, e que tem a ver exatamente com este conceito que aqui está, que é o conceito de desenvolvimento sustentável, que é um conceito de desenvolvimento que consiste em suprir as necessidades atuais sem comprometer a capacidade de suprir as necessidades das gerações futuras. Este é um conceito que ainda hoje está no centro de muitas estratégias políticas e económicas e é também o centro daquilo que é os pilares de sustentabilidade do PFC. Portanto, para nós, a gestão florestal sustentável trata-se de um tipo de gestão florestal que garante, de forma mais eficaz, a perpetuidade dos diversos serviços da floresta. É, portanto, nesta mesma década ainda desta Conferência das Nações Unidas que surge o Programa para o Reconhecimento da Certificação Florestal, ou PFC. Em 1999, estabelece então esta organização internacional, que é protagonizada por um conjunto de proprietários florestais com o propósito comum de promover uma produção florestal mais sustentável e economicamente competitiva. Esta certificação é sempre atribuída por uma entidade externa que garante os padrões éticos, ecológicos e sociais que servem de base ao sistema PFC, tanto a nível internacional como a nível nacional. Este sistema, como vocês sabem, é um sistema internacional
ele iniciou-se com um pouco mais de 10 membros nacionais, tem vindo a crescer. Em 2019 já contabilizávamos 51 membros, enquanto que outros países já estavam a desenvolver os seus sistemas de certificação, e atualmente, em 2020, somos 55 membros nacionais, somando um total de 320 milhões de hectares de floresta certificada PEFC, que é o resultado de um compromisso de 750 mil proprietários florestais em todo o mundo e 20 mil cadeias, portanto, entidades com certificado de cadeia de custódia. Como é que a certificação PEFC funciona? A certificação, portanto, o sistema de certificação PEFC funciona através da aplicação de um conjunto de normas ao longo de uma cadeia de abastecimento, a começar na floresta e a terminar no mercado e no consumidor final. Com o quê? Com o rótulo ecológico PEFC. Portanto, o rótulo PEFC indica que os produtos na constituição daquele produto final são provenientes de florestas geridas de forma sustentável. Em Portugal, portanto, o movimento surge pouco depois da fundação deste sistema internacional e é formalmente constituído em 2001. Passa a ser reconhecido em 2004 e, como qualquer sistema, para garantir a sua eficácia e a sua atualização às realidades nacionais, existe um processo de revisão. O sistema português para a certificação florestal está agora em processo de revisão, o 5º processo de revisão, que começou em 2019 e que ainda está a decorrer. E mais informo que está aberto a qualquer parte interessada que queira e esteja interessada em participar, pode fazê-lo entrando em contato com a Raquel Martinho. Claro que um sistema de certificação tem uma relevância e um impacto importante e significativo num país em que haja exatamente potencial florestal. Portugal é um país com potencial florestal e, como alguns de vocês também já saberão, desde os últimos dados que temos do Inventário Florestal Nacional, 6, Portugal tem cerca de 36% da sua área relativa à floresta. Portanto, a floresta continua a ser o principal uso de solo, contabilizando cerca de 3 milhões de hectares. A composição continua a ser maioritariamente de floresta autóctone, revelando que Portugal continua a ser um país com enorme potencial no desenvolvimento do recurso floresta. É aqui, na floresta, portanto, nesta primeira etapa de um sistema de certificação, que a certificação da gestão florestal sustentável acontece, e é neste mesmo local que se aplicam os critérios normativos da norma portuguesa para a gestão florestal sustentável, NP 4406. Esta norma pretende promover o desenvolvimento rural e das populações locais, contribuindo para o desenvolvimento e reconhecimento do papel das florestas e dos produtos de base florestal para uma sociedade. Assim, a área certificada em Portugal continua a crescer e representa cerca de 8% da floresta portuguesa e hoje, à data de hoje, estamos perto dos 295.503 hectares de área certificada PEFC, com 2.189 aderentes. O PEFC continua a atuar em vários domínios, em específico nos 4 que aqui podem ver, e para mais detalhes e mais informações sobre exatamente quais são as atividades e quais são os domínios de atuação do PEFC, convido-vos a estarem atentos aos próximos meses, porque iremos brevemente lançar o nosso relatório público do ano 2020, onde poderão ter mais detalhes sobre a nossa atuação, tanto no ano que passou como no ano que virá. Quase a terminar, servem aqui alguns exemplos de produtos com a certificação PEFC dos nossos vizinhos de PEFC Espanha. Como podem ver nestas imagens, é possível certificar produtos não apenas lenhosos, mas também não lenhosos. E
poderá sempre ser uma opção para várias entidades do setor que estejam interessadas e que pretendam promover a gestão florestal sustentável do seu país. E é isto. Sugerimos e incentivamos sempre que estejam atentos às nossas redes sociais, ao site do PFC Portugal, subscrevam a nossa newsletter para que possam estar informados sobre as campanhas, iniciativas e projetos que o PFC tem desenvolvido e pretende continuar a desenvolver. 2021 vai ser um ano de novas campanhas, novas iniciativas, novas oportunidades, mesmo neste cenário tão diferente, mas convidamos a estar por dentro, a estar informados e a entrar em contato connosco sempre que desejarem. Obrigada pela vossa atenção. Assim como já tinha sido feita a introdução pela Maria Emília de uma série documental que o PFC está neste momento a desenvolver e tem desenvolvido no último semestre, vamos agora dar a possibilidade de apresentar esses mesmos trabalhos que foram realizados. O primeiro vídeo que vamos apresentar é o vídeo da entrevista ao Pedro Serafim. O Pedro Serafim é o coordenador e responsável pelo certificado PFC da Altri Florestal, que nos vai demonstrar como a indústria tem um papel fundamental na certificação florestal, sendo o principal agente de divulgação da marca junto dos proprietários florestais. O seu compromisso com boas práticas florestais é um incentivo e promove junto dos proprietários florestais esta mudança de práticas para uma floresta mais sustentável. Eu vou então pedir para passarmos à passagem do vídeo da entrevista ao Pedro Serafim. Vamos ver. A Altri assumiu desde 2005 o compromisso com a gestão florestal sustentável através da empresa Altri Florestal, que gera o património sob sua gestão. A Altri Florestal gera cerca de 84 mil hectares em Portugal continental e destaco o compromisso da gestão florestal sustentável, principalmente a melhoria contínua. A aplicação do princípio da melhoria contínua faz na prática com a aplicação de esquemas como a norma portuguesa PFC. Essa norma permite-nos implementar no terreno as boas práticas florestais. No caso da Altri, enquanto produtor florestal, a vantagem óbvia é a vantagem económica, porque o produtor florestal tem acesso a um prémio de madeira certificada PFC, que é fundamental para a sua atividade económica. No caso da Altri, na sua operação fabril, é importantíssimo porque acrescenta a madeira certificada PFC e a venda da pasta ao seu mercado, acrescenta um fator de competitividade muito importante para o Grupo Altri. As áreas de conservação na Altri Florestal são uma importância primordial. Nós gerimos as áreas com o objetivo de conciliar a produção florestal com a conservação. Nestas áreas de conservação pretendemos atingir o objetivo de manter e melhorar os valores naturais aí presentes. As outras espécies autóctones são para nós de crucial importância, principalmente o castanheiro, o sobreiro, o carvalho. Essas espécies permitem conciliar a conservação também com a produção florestal e assim podemos potenciar os serviços de ecossistema através da maximização da diversidade de espécies e habitats no nosso património sob gestão. Eu destaco duas áreas que a Altri tem trabalhado ultimamente e que podemos trabalhar em conjunto com o PFC Portugal. Tem a ver com a área da formação na frente de trabalho, em formação em segurança, com o apoio da nossa carrinha de formação itinerante. Destaco também a estratégia da gestão da biodiversidade, a Altri Diversity, que pretende, nos próximos 20 anos, duplicar a área de conservação existente, dos 8 mil hectares, passar para os 16 mil hectares, e a produção de espécies autóctones. Pretendemos, nos próximos 20 anos, produzir e plantar cerca de 1 milhão de autóctones por ano. Ainda na mesma linha, porque
A certificação é altamente incentivada pela indústria e, como vocês sabem, temos a Altri Florestal e depois temos a Navigator, portanto 2 grandes indústrias responsáveis pela promoção da certificação. A Navigator também aceitou o desafio para participar nesta série documental e fomos ao terreno. Fomos conhecer o terreno da Navigator Company, fomos à Herdade de Espirra e ficámos a conhecer, através da Catarina Manta e da Susana Moraes, a perspectiva da sustentabilidade das florestas dentro de uma perspectiva de produção. Portanto, ambas estas empresas têm um compromisso importante e anualmente e constantemente se comprometem com a gestão florestal sustentável, retirando o melhor que podem das suas áreas. Vamos então passar ao vídeo da Catarina Manta e da Susana Moraes, da Navigator Company. O compromisso com os sistemas de gestão florestal, como o do PFC, é importante para a Navigator porque é o reconhecimento formal e independente das suas boas práticas. Serve-nos também de ferramenta para o reconhecimento a nível internacional e também para os próprios consumidores, ou seja, nós, com uma certificação de gestão florestal, conseguimos garantir a todos qual é a origem dos nossos produtos de base florestal. A diversidade de espécies permite um equilíbrio no ecossistema e também vai nos permitir providenciar serviços do ecossistema. Na empresa, nós, qualquer atividade que fazemos em qualquer espécie, não só no eucalipto, avaliamos os impactos e identificamos os valores existentes. Podem ser os valores naturais, flora e fauna, como também património histórico ou arqueológico que possa existir. Essa diversidade permite-nos alargar o âmbito não só de produção, da parte da produção de eucalipto ou outros produtos que nós também podemos produzir, como a cortiça, as pinhas, mas também a parte dos serviços do ecossistema relativamente ao solo e à água. Os benefícios a terceiros é tanto na vertente social como na vertente ambiental. Damos formação na frente de obra aos prestadores de serviço, tanto parte ambiental como parte de segurança. Outra das vertentes, por exemplo, contratamos prestadores de serviço regionais. Fomentamos a economia local, como a apicultura, o pastoreio, a caça. Outro benefício também para terceiros é, por exemplo, o envolvimento com as partes interessadas, a consulta regular e local que fazemos antes do início das atividades e, tendo em consideração as respostas dessa consulta, não é? Temos-as em consideração na nossa atividade. O produtor florestal tem toda a vantagem em vender os seus produtos a empresas que estão certificadas, porque tem a garantia de que essas empresas estão a cumprir a legislação. Também tem a garantia que vão ser tomadas em conta as boas práticas nas operações e, adicionalmente, como ele próprio tem a sua gestão certificada, também tem um acompanhamento técnico. Com acompanhamento técnico, provavelmente a sua propriedade está a produzir mais e, no momento da venda do material, também tem a mais-valia de estar a vender um produto certificado. A Navigator transfere e partilha com toda a cadeia de valor o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos em que gere o seu património. Essa partilha é feita para os proprietários florestais, para os prestadores de serviço, para os fornecedores e para as organizações de produtores florestais e grupos de certificação. Essa transferência é feita sempre a pedido de quem necessita do apoio.
No que se refere aos prestadores de serviço e aos fornecedores, a Navigator apoia no local, nas frentes de trabalho, desde a instalação até à exploração de florestal, com a transferência de boas práticas e formação no que diz respeito à segurança das operações. O objetivo com este trabalho que tem sido feito ao longo dos anos com todos estes parceiros é diminuir o número de acidentes, diminuir o risco de incêndios e aumentar a produtividade da floresta gerida em Portugal. Um dos projetos que temos em curso é o desenvolvimento de um equipamento que permita a preparação de terreno no minifúndio com um custo baixo e estratégias adaptativas para as alterações climáticas. Um dos outros projetos que temos também já implementados com um parceiro regional, que é a Associação de Produtores Florestais do Baixo Voga, são as áreas agregadas, e isto trata-se do quê? É de conseguir que alguns produtores florestais se mobilizem e façam a sua gestão de forma agregada, de forma conjunta, permitindo ganhar escala e ter maiores propriedades para gerir, com uma gestão reconhecida pelo PFC e permitindo que seja possível não só gerir bem a floresta de produção, como também ter escala para gerir as linhas de água, as infraestruturas, diminuindo o risco de incêndio e aumentando a produtividade. Um dos projetos onde o PFC já participou e que nós pretendemos continuar nos próximos anos é o reforço da segurança e da sensibilização da segurança junto aos operacionais que trabalham na floresta. A Navigator vai continuar a investir em projetos que promovam a mudança de práticas e que promovam uma maior segurança das operações florestais. Temos já compreendido aqui como as indústrias se comprometem com as áreas de conservação, também com o capital natural, com os serviços de ecossistema, tantos valores que a floresta tem para além da floresta de produção. Vamos compreender também de que forma é que a gestão florestal sustentável pode ser implementada pelos prestadores de serviço, pelas empresas prestadoras de serviço. A Bioflorestal foi uma empresa também que aceitou este desafio e que faz parte igualmente desta série documental. Fomos ao terreno, fomos à albergaria, fomos conhecer uma das áreas da Bioflorestal e estivemos em contacto com o Henrique Silva, que foi o nosso entrevistado. Agradecemos até agora a todos aqueles que foram os entrevistados e agradecemos também ao Henrique Silva pela sua disponibilidade. E vamos então passar ao vídeo da Bioflorestal para compreender como é que uma empresa prestadora de serviço pode se comprometer também e promover a gestão florestal sustentável. Vamos ver. A Bioflorestal, como grupo de gestão florestal, neste momento trabalha um pouco todas as áreas do setor aqui na nossa região. Nós somos uma empresa bastante forte, com muita capacidade, trabalhamos a nível nacional e dessa forma também somos contactados por muita gente, muitos proprietários que pretendem serviços nossos, porque nós temos a capacidade para todo tipo de atividades e dessa forma nós falamos um pouco com os proprietários, falamos um pouco do que é a gestão florestal e a certificação florestal, o que faz com que eles queiram incorporar o nosso grupo e entrar um bocadinho neste mundo que é a certificação florestal. O nosso grupo de gestão florestal, um bocado à semelhança de todos, o que pretende é ter cada vez mais aderentes, mais área gerida, para podermos ter mais influência no setor. Dessa forma, o que nós temos feito e os nossos projetos é capacitar-nos, quer com tecnologias, com recursos humanos, que nos permitam estar cada vez mais fortes, mais estáveis e dessa forma o PFC, o que nós esperaríamos dele seria fazer a sua parte, trabalhar um pouco a parte
da comunicação, trabalhar a informação junto do nosso cliente e dos nossos aderentes, para que em conjunto conseguíssemos fazer com que a área certificada em Portugal aumentasse. As vantagens que o nosso grupo de gestão florestal tem em ter uma percentagem tão alta de áreas de conservação prende-se essencialmente com o valor ecológico, porque neste momento nós queremos balancear, e é a política do grupo, ter uma área de conservação bastante alta. Em termos económicos, como nós sabemos, neste momento em Portugal não é valorizado. Acreditamos que no futuro o poder económico e as vantagens económicas em relação às áreas de conservação ecológica vão ter efeito, mas neste momento apenas estamos a trabalhar nesse sentido. Com o nosso grupo de gestão florestal, o proprietário apenas tem que se dirigir no nosso sentido e comunicar que tem interesse. Todo o trabalho nós fazemos, desde a verificação documental, a ida ao terreno, levantamento do GPS da área, fazer o cadastro em si, fazer uma auditoria das condições e do tipo de floresta que tem e comunicar as áreas. Nós fazemos todo o processo. As iniciativas que nós estamos a desenvolver neste momento também prendem-se um pouco com todas as atividades que os grupos de gestão florestal estão a desenvolver. Todos estão a crescer, estão novos aderentes, áreas maiores, para isso precisam se capacitar e, acima de tudo, também ter a comunicação com o proprietário e o aderente. Essas atividades de comunicação e de reconhecimento do valor da certificação é fundamental e por isso o PFC poderia ajudar a transmitir essa informação. A certificação florestal pode ainda ser uma ferramenta impulsionadora em métodos inovadores no que toca também ao uso da tecnologia como apoio à sua implementação. A Serna Portugal é uma empresa também com uma forte componente de inovação e tecnologia. E ela, através do Luís Roxo, o nosso convidado e entrevistado, explica-nos como é que a certificação florestal pode ser complementada com estes recursos tecnológicos. O Luís Roxo foi o técnico que nos acompanhou, que nos levou a conhecer alguns dos terrenos da Serna Portugal, algumas paisagens da região de Trás-os-Montes que nos marcaram. Agradecemos a disponibilidade, agradecemos por todo o conhecimento, partilha de conhecimento que nos foi disponibilizada e vamos então passar ao vídeo da Serna Portugal e ouvir o Luís. A Serna é uma empresa que faz consultoria e gestão florestal. A linha principal da empresa é efetivamente a certificação florestal. Temos desde o início trabalhado com o PFC e trabalhamos muito também cadeia de responsabilidade com empresas de exploração florestal. Os grupos de gestão florestal da Serna contam atualmente com mais de 15 mil hectares e com cerca de 400 aderentes ao sistema PFC. Dentro da área de trabalho da Serna, portanto, dentro das linhas de gestão florestal, a certificação florestal e o compromisso com o PFC traz-nos mais-valias, nomeadamente no preço e, portanto, na valorização económica dos produtos com origem florestal. Tem também vantagens do ponto de vista dos apoios, quer estatais e comunitários, quer até de apoios diretos da indústria. Temos no grupo de certificação de gestão florestal já mais de 15 mil hectares de área certificada. No entanto, a maioria da área, portanto o que nos deu, digamos que mais área, são as áreas comunitárias, como a que visitamos neste momento. As áreas baldias têm estado a entrar por intermédio de técnicos florestais que fazem a gestão e que acompanham a gestão dessas áreas comunitárias. Nas áreas florestais de propriedade privada, temos também as diferentes tipologias, desde áreas mais pequenas até áreas maiores. No entanto, como o nosso trabalho se centra mais no norte e no centro de Portugal, refletem essa pequena dimensão que têm as áreas e, portanto, com pequenos proprietários
e cuja adesão ao nosso certificado é muito feita à custa dos coordenadores que fazem essa ponte com a certificação florestal. A importância da certificação e de esquemas como o PFC, no caso da Serna, é sobretudo conseguir trazer mais-valias a todos os envolvidos na nossa área, na gestão florestal. Portanto, desde o proprietário até à empresa que faz a exploração florestal, até à indústria e depois refletindo-se depois no consumidor final. Os projetos e as novas iniciativas que a Serna está a desenvolver passam pela adesão de cada vez mais membros, portanto, usando as novas tecnologias, usando os sistemas de informação geográfica, as ferramentas de detecção remota, de forma a fazer-se quer essa adesão, quer o acompanhamento posterior ao longo do tempo do certificado. A certificação florestal carece ainda de muita divulgação. Nós contamos com o PFC para fazer essa divulgação e para trazermos as mais-valias a todos os envolvidos na gestão florestal. Estamos agora numa vertente do certificado de grupo e mantendo neste mesmo âmbito de certificado de gestão florestal no âmbito de grupo, nós temos um exemplo do que é, portanto, a gestão florestal quando se trata de uma associação de proprietários florestais. Nós temos aqui connosco hoje o Pedro Pacheco Marques. O Pedro é o coordenador do certificado de gestão de grupo da Certisade. Agradecemos desde já teres aceito o convite, Pedro. Obrigada por te juntares a nós. Obrigado, eu. E temos agora alguns momentos para nos falar de como é que a gestão florestal sustentável acontece num certificado de grupo com vários aderentes e como é que as áreas de conservação são valorizadas neste mesmo contexto. Passo-te a palavra. Ora, bom dia a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite que o PFC Portugal fez à ANSUB e ao Grupo Certisade, e vou-vos passar a apresentar um pouco do nosso grupo e áreas de alto valor ecológico que existem no grupo. Portanto, a ANSUB é uma associação de produtores florestais da região do Val do Sado. Portanto, esta associação surge em 1994 na região de Alcácer do Sal, Grândola e Santiago, de um conjunto de produtores que se organizaram com o intuito de defender e promover a floresta da região. É uma das maiores e mais antigas associações de produtores florestais do país, provavelmente do sul do país. A ANSUB gera, então, desde, penso que 2010, um grupo de certificação de gestão florestal, que é o Grupo Certisado. Tem o objetivo de fomentar a gestão responsável, promovendo as funções económicas, ambientais e sociais das florestas. Este grupo é um grupo que tem os dois sistemas de certificação, portanto, tem o sistema de certificação do PFC, mas também tem o sistema do FSC. Portanto, todos os membros do grupo pertencem a estes dois sistemas. Neste momento, nós temos 39 membros com 73 propriedades, o que representa 23.600 hectares de floresta certificada. As condições para ser aderente do grupo: é preciso ser sócio da ANSUB, ter o plano de gestão florestal em vigor e cumprir com as normas do PFC e do FSC. E a adesão, como toda a gente sabe, é voluntária. Esta é a distribuição dos nossos membros do Grupo Certisado, que vão desde a zona de Mora, Benavente, até lá abaixo ao Algarve, aos concelhos de Algesur, Lagos, e com alguns membros também para o interior do país. Portanto, não nos limitamos propriamente só à zona litoral, mas vamos também para um pouco mais para o interior. Portanto, dentro destas áreas, estas áreas florestais são essencialmente constituídas por montado sogro e pinhal manso. Temos alguns eucaliptais, mas
são áreas relativamente pequenas. O grosso é uma floresta mais aberta, com sistemas mistos agroflorestais. Portanto, mais de 10% destas áreas são áreas para conservação da natureza e preservação dos valores naturais. No entanto, dentro destas áreas, nós teremos 3 propriedades em que encontramos áreas com um alto valor ecológico. Estas 3 propriedades são a Herdade do Pinheiro, a Herdade de São Bento e a Herdade das Hortas, lá para o sul, em Mértola. A Herdade do Pinheiro é uma propriedade subejamente conhecida por boa parte das pessoas daqui do sul do país e é uma propriedade junto ao estuário do Sado, está englobado na Reserva Natural do Estuário do Sado, tem umas áreas de zona de proteção especial para as aves, é uma IBA, uma Important Bird Area, tem uma zona Ramsar e, portanto, nós selecionámos estas zonas mais junto ao estuário e que são zonas muito importantes para a conservação das aves, para a sua nidificação e com um habitat especial para as aves, e selecionámos estas zonas como áreas de alto valor de conservação. Ao mesmo tempo, o proprietário está muito empenhado na questão da conservação e, portanto, tem a maior reserva privada da Europa, aqui assim nesta propriedade. Para além disso, existe a sul da propriedade a maior dormida de pombos da Europa. Umas contagens que foram feitas há uns anos atrás, estimou-se cerca de 3 milhões de pombos aqui assim nesta dormida. Isto é importante sobretudo para a atividade cinegética em todo o país. Por outro lado, uma das áreas, nós estamos aqui a falar de valores ecológicos, mas não é só valores ecológicos, há valores culturais importantes nestas propriedades. Neste caso, nesta propriedade, existem uns fornos romanos, com cerca de 2000 anos, onde se produzia tijolo e cerâmica para toda esta zona do Val do Sado e para a produção de ânforas também, faziam o transporte de produtos por todo o Império Romano. Portanto, isto tem uma importância muito, muito grande. A Herdade do Pinheiro tem uma página de internet muito, muito interessante, que fala também muito dos valores naturais que lá existem, e só tenho aqui alguns exemplos de espécies que se podem encontrar na Herdade do Pinheiro, desde a águia de Bonelli, o falcão peregrino, aos pombos, como eu já falei, às aves florestais como os pica-paus, mas também a cegonha, que existe muito em grandes quantidades no Val do Sado, nos arrozais junto ao Sado. Portanto, é uma zona muito interessante em termos de avifauna, assim como a avifauna aquáticas, com uma quantidade bastante grande de patos, de narcejas, maçaricos e outras aves limícolas. Para além disso, portanto, como eu referi, a existência dos fornos romanos, em que temos aqui assim algumas fotografias de exemplo do que existe lá nessa propriedade e que se pretende que haja a sua manutenção e conservação, havendo inúmeros estudos quer sobre a parte ambiental, quer sobre a parte arqueológica, realizados aqui nesta propriedade. Outra das nossas propriedades de alto valor ecológico localiza-se na Herdade de São Bento, portanto, uma propriedade a sul do Rio Sado, em que nós definimos uma galeria ripícola de salgueiros psamófilos, portanto, das areias, e que, face à sua extensão e à sua composição, considerámos que era um alto valor ecológico a preservar. Por outro lado, esta propriedade foi colonizada durante o Mesolítico, ou seja, durante o período entre o Paleolítico e o Neolítico, pela espécie humana, em que se passou de existirem os homens coletores e caçadores para a agricultura. Portanto, foi ocupada durante este período. E, curiosamente, foi encontrada nesta zona uma sepultura de um cão, em que se definiu que de facto existem
um ritual de sepultura deste animal, e isto foi realizado há 7.600 anos. Portanto, é um alto valor cultural, não só ecológico, mas cultural também importante a manter. Aqui temos um aspecto da Galeria Ripícola. Portanto, a Galeria Ripícola tem uma grande importância em termos da conservação da água e dos solos, como já se falou. É um habitat de descontinuidade para o montado de sobre que existe à sua volta, e é também um habitat importantíssimo para a conservação de espécies de anfíbios, de répteis, de insetos e de uma grande quantidade de aves insetívoras e granívoras que habitam nestas galerias. Aqui temos mais uma vez um exemplo de fotografias da sepultura do cão, que foi encontrada em 2011 e que foi feita a escavação, e depois estas ossadas foram transportadas para um museu para Lisboa. Por último, uma das áreas de alto valor ecológico que nós consideramos dentro do nosso grupo é uma propriedade que é a Herdade das Hortas, que se localiza perto de Mértola e que está inserida no Parque Natural do Val do Guadiana. É a Zona Especial de Conservação, é a Zona Especial de Proteção Especial para as Aves, a ZPE, e que existe um acordo entre o proprietário, o ICNF e a ANPC para a gestão cinegética nesta propriedade, e que em 2017 foram libertados 2 linces dentro do programa que existe em Portugal para a expansão do lince ibérico, com várias libertações. Temos aqui assim então 2 fotografias dos 2 linces libertados na Herdade das Hortas, que têm sido seguidos pelo ICNF, pelo Parque Natural, e que a última observação feita por um trabalhador da propriedade foi em setembro de 2020, que encontrou um lince mesmo muito perto do monte. Portanto, o lince tem andado na propriedade, sai obviamente, mas anda por ali assim pela zona. A propriedade é bastante interessante porque é um mosaico de material mediterrâneo com plantações de pinheiros mansos. Portanto, é uma zona muito boa para o lince se desenvolver e se esconder. Existe alguma atividade cinegética na propriedade e há um fomento muito grande da cinegética dentro da propriedade, com diversos comedores, diversas zonas com charcas, para que haja comida e água para os animais. Essencialmente são feitas batidas ao javali, quando se sabe que o lince não está na propriedade, faz alguma caça às espécies de caça menor, como a perdiz, o coelho e a lebre, mas muito pouco. Por outro lado, também é interessante que vê-se na imagem do lado esquerdo, existem vários exemplares de zimbro, do Juniperus turbinata, na minha propriedade, que é também uma planta altamente protegida. Em conclusão, queria só dizer que os membros do grupo estão muito sensíveis às questões da conservação e preservação dos altos valores ecológicos e culturais nas suas propriedades. A gestão realizada tem em conta esses valores e permite que eles se vão mantendo, e eles mantêm-se exatamente também por toda a gestão que foi feita no passado até agora. Agora temos maior consciência da sua existência e, portanto, temos que adaptar a nossa gestão aos valores existentes. Por outro lado, temos algum problema porque, como nós vimos nas peças anteriores, a madeira do eucalipto, sobretudo, é muito valorizada sendo certificada. Nos nossos sistemas, essa valorização não é significativamente económica, portanto, nós temos que arranjar maneiras de aumentar a competitividade dos nossos sistemas, e poderá ser, por exemplo, através dos serviços de ecossistemas, como já tem sido muito falado. Por outro lado, é necessário cada vez mais fazer uma comunicação, sobretudo para os consumidores e os distribuidores dos produtos, da importância da certificação, da importância que a certificação pode ter para a conservação destes altos valores, e tentar, de alguma forma, puxar para que sejam valorizados
estes produtos, nomeadamente estou a pensar na questão da cortiça e do pinhão, do pinheiro manso, que pode ser um produto que poderá ser valorizado. E pronto, queria agradecer aqui com uma imagem de uma das câmaras de Herdade das Hortas, onde aparecem uns gamos, e qualquer dúvida tem aqui o meu e-mail de contacto e podem me contactar. Obrigado, então. Obrigada, Pedro, por esta abordagem do valor de conservação das áreas do Grupo Certisade. Temos connosco também outra associação de proprietários florestais, que é a Aflobay. O Grupo Certibay já tem estado no ativo quase há uma década, e a Susana Mestre foi quem aceitou o desafio de hoje estar connosco também para falar sobre como a certificação da gestão florestal sustentável tem decorrido no contexto da Certibay, com os seus aderentes. E vamos então passar-lhe a palavra. Obrigada, Susana, por estares aqui connosco. Passo-te a palavra. Olá, bom dia a todos. Desde já o meu muito obrigado em nome de toda a equipa da Aflobay pelo convite que nos endereçaram. É um prazer estar aqui. Eu vou-vos falar de percurso que o Grupo Certibay e que a Aflobay tem feito na certificação ao longo destes 9, quase a chegar aos 10 anos. Esse é o tema central da nossa apresentação. Claramente também vou falar um bocadinho sobre o que é a Aflobay e o trabalho desenvolvido ao longo deste tempo. Ora bem, a Aflobay é uma associação em que o principal objetivo é a promoção dos interesses dos produtores e dos proprietários florestais e agrícolas. À data temos cerca de 232 associados e uma área de influência na ordem dos 78 mil hectares. Contamos com mais de 20 anos de experiência, assumimos uma posição clara na liderança do movimento associativo ao nível da beira interior. E temos um corpo técnico, no meu entender, muito experiente e dinâmico e capaz de responder aos diferentes desafios que são apresentados pelos proprietários e pelos produtores. Damos um apoio muito direto na gestão agroflorestal, acompanhamos a venda, o corte, a extração dos produtos florestais, elaboramos projetos de gestão florestal, planos de gestão florestal, defesa da floresta, rejares, tudo o que respeita ao nível dos projetos de investimento, cartografia digital está na base e no suporte de todos estes projetos e planos. Tentamos sempre promover e valorizar os produtos e toda a dinâmica da floresta multifuncional e da variedade de produtos que daí advêm. E depois também na realização das operações de silvicultura. À data contamos com 10 zonas de intervenção florestal, sob a nossa gestão. Também temos desenvolvido algum trabalho no que respeita a serviços ambientais relacionados com a biomassa florestal e depois o sequestro do carbono. No que respeita à DFCI, a Aflobay tem 2 equipas de sapadores florestais e nos últimos 9, quase 10 anos, ou seja, mais ou menos há 10 anos, desenvolvemos trabalho no que respeita à certificação florestal. Iniciámos logo avançando para uma certificação tanto ao nível do PFC como do FSC e criámos, através do núcleo fundador, o Grupo Certibay. Muito recentemente, a Aflobay também integra os órgãos sociais da Certiflor Beira, que é a Associação para a Certificação Florestal da Beira Baixa. Vimos com isto 2 técnicos e 2 equipas de sapadores reconhecidas pelo sistema e participamos ativamente nos órgãos sociais da associação. Ora bem, o Grupo Certibay, ao fim destes 9 anos de certificação florestal, o grupo insere-se maioritariamente no Profil do Centro Interior, cerca de 83%. Também temos uma grande expressão a nível nacional, temos 15% da nossa área no Alentejo, no Centro Litoral 1,5% e depois uma área de 0,5%, mas na zona de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ou seja, temos uma dispersão
grande a nível do território nacional. O grupo CertiBay obteve, como já também referi, a sua certificação, a sua dupla certificação em 2011. No que respeita ao PFC, renovou 3 vezes, a última renovação foi este ano em 2020, já vamos entrar no 4º ciclo de 3 anos, ou seja, já entramos no 4º ciclo dos 3 anos, e é constituído por 10 aderentes, com uma área mais ou menos de 13.589 hectares. Os aderentes, em regra, são proprietários de propriedades de grande dimensão, e daí serem poucos. Obviamente que nós ambicionamos a entrada de mais e o aumento da área. Em 2011 iniciámos com 8, depois tivemos ali umas ligeiras alterações por vendas, arrendamentos, heranças que conduziram a uma diminuição de um aderente. À data de hoje, entre 2014 e 2020, mantemos uns estáveis com 10 aderentes. 74% da nossa área de certificado, o uso do solo é florestal, destacamos essencialmente como principais espécies o pinha-bravo, o eucalipto e o sobreiro. Temos áreas de sobreiro mais a sul de grande dimensão e com muita expressão a nível do produto cortiça. Os produtos que estamos a falar e que estão no âmbito do nosso certificado é a madeira, a cortiça, a pinha e a caça. Segundo me parece, a nível nacional, o Grupo CertiBay é o único que tem a caça no âmbito. Do ponto de vista normativo, todas as alterações que houveram, nós, em grande parte, já as implementávamos no controle deste produto. A caça não... estamos a falar da gestão da caça em si. Depois, no que respeita a um histórico e estatísticas, vamos lá ver, que podemos falar ao longo destes 9 anos. Houve um aumento significativo entre 2012 e 2013 no que respeita à área, de cerca de 4.160 hectares. Desde então, como podem observar no gráfico, o grupo tem-se mantido estável no que respeita a incrementos e diminuições da área. Essas flutuações são pouco significativas e são justificadas por arrendamentos à indústria, às celuloses, ou até venda de algumas áreas. O grupo prevê que este ano, em dezembro, consigamos incluir no nosso certificado mais um aderente. Estamos a trabalhar nesse sentido e vai haver claramente um incremento de área na ordem dos 662 hectares. Outro tipo de dados que eu também posso refletir e que eu acho que é importante, ao longo e isto mostra claramente a robustez do sistema e a melhoria contínua, que é para isso que também serve a certificação, não só para promover os produtos, mas também para melhorar o sistema em si e a forma como ele é gerido. Nos últimos 9 anos, do ponto de vista de análises de constatações nas diferentes auditorias externas, trouxe aqui este gráfico só para podermos observar as variações que houve. Claramente que houve uma diminuição. Tenho muito orgulho em dizer que houve, a partir de, no ano 2015 e 2016, tive uma nota de melhoria. Não houve, ao nível do grupo este ano, qualquer tipo de não conformidade à observação, o que me deixa extremamente contente. Não quer dizer, então, que no futuro isso não aconteça. Errar é humano e nós estamos cá e é o grupo todo a funcionar. Depois tem ali em 2013 uma não conformidade maior, que se resolveu de imediato, também estava relacionada com o plano provisional. Ainda estávamos a afinar alguns ponteiros ao nível da norma, tanto do PFC como do FSC. Depois, outro aspecto importante, e era assim que seria de esperar, foi a flutuação das vendas certificadas e não certificadas ao longo destes 9 anos. Em 2011 nós obtivemos a certificação em agosto, mais ou menos, o certificado, e no final do ano ainda vendemos alguns produtos certificados que apenas representaram cerca de, vamos lá ver, 10% do volume. Mas depois a partir daí foi sempre um aumento claro das vendas certificadas em detrimento das não certificadas. Depois isto tem muito a ver também com o tipo de produto. Ainda existe alguns produtos
no mercado que nem sempre têm a valorização que se calhar deveriam ter, e depois faz com que seja mais compensatório para os proprietários vendê-los sem ser certificados. Mas a tendência é claramente vender o produto certificado, e é para isso que a certificação serve também. Mas o que é que mudou, efetivamente, ao longo destes 9 anos? Muita coisa, mas isto é nítido. Novas oportunidades de mercado. É claro que os proprietários, numa fase inicial, tinham algumas dúvidas. Essas dúvidas foram sendo colmatadas e num curto espaço de tempo, conseguiu-se perceber que o mercado abriu, noutros sentidos, outras portas que viabilizaram os produtos e valorizaram esses mesmos produtos. Depois, uma otimização e uma planificação de toda a gestão. Isto foi possível, já se fazia, mas foi possível melhorar claramente com a certificação, com a vinda da certificação, e toda a gestão documental muito mais eficiente e adequada e adaptada às diferentes questões e variantes. O aumento, aqui é que eu acho que foi o mais claro e o mais importante, o aumento da responsabilidade social, criação de emprego, melhoria das condições de segurança e saúde no trabalho. Cada vez mais as empresas têm que estar adaptadas, têm que cumprir, têm que dar formação aos seus trabalhadores. Um envolvimento, uma preocupação em envolver todas as comunidades locais e vizinhas, tanto ao nível da manutenção, na circulação dos produtos através do transporte, como no envolvimento do ponto de vista da importância para a economia local. A qualificação dos profissionais, como já falei, já referi, que atuam na floresta, tanto no respeito à manutenção como à exploração. Uma maior sensibilidade, clara mesmo, por parte dos proprietários no que respeita às questões ambientais. Era difícil conseguir sensibilizá-los se eles não conheciam, antes de todo este processo, aquilo que tinham as espécies de fauna e flora e a importância que as mesmas tinham no seu património. A partir do momento em que as conhecem e que percebem o que é que elas representam, estão mais sensibilizados para estas questões. A conservação da biodiversidade, a manutenção dos serviços dos ecossistemas, a utilização de técnicas mais adequadas em detrimento de outras, na proteção dos solos contra a erosão, uma preocupação, claro, na regulação dos fluxos da água, entre outras questões. O que é que pretendemos que nunca mude? E que é um ponto extremamente importante para nós. A robustez do sistema de gestão florestal do grupo, visando sempre uma melhoria contínua e, obviamente, que a aquisição de mais áreas de gestão no âmbito do nosso certificado, e que o grau de satisfação dos nossos aderentes e da comunidade em geral seja tão bom ou melhor do que aquilo que tem sido até hoje. E é isto que nós esperamos para o futuro. Obrigada. Obrigada, Susana, por estes momentos e por nos enquadrar sobre qual tem sido o desenvolvimento e a evolução do grupo da AFLOBEI. Vamos então passar agora a um tipo de certificação que é exclusivo do PFC, que é a certificação regional. Nós temos connosco hoje o Luís Sarabando. Obrigada, Luís, por estares aqui connosco. O Luís é responsável pelo certificado de gestão florestal e pela associação do Baixo Voga. É uma região, Luís, que tem uma particularidade, como infelizmente em tantas outras regiões do nosso país, que é exatamente as áreas de pequena dimensão. E é desafiante, com certeza, gerir as regiões de minifúndio, porque implica um universo de aderentes e de proprietários florestais muito vasto. Antes de passarmos ao vídeo do Baixo Voga e do Luís, Luís, gostávamos que nos pudesses enquadrar aqui um bocadinho sobre como a questão florestal sustentável é feita no contexto minifúndio da região do Baixo Voga. Bom dia, obrigado a todos pelo convite. Queria dizer que a Associação para a Certificação Florestal do Baixo Voga surge em 2009, propondo-se promover a certificação nos 11 municípios que constituem a atual região de Aveiro. É importante referir que este processo surge
assente, e esta é uma questão muito importante, surge assente na maturidade dinâmica de 10 anos de associativismo florestal que já existia, sob a forma da Associação Florestal do Baixo Voga, e principalmente porque falamos numa região de minifúndio, como a Madalena referiu. À data, a nossa escolha recaiu num modelo diferenciado, este modelo de certificado regional, que nos parecer a mais indicada para construir um sistema participado com os outros agentes de desenvolvimento da região e também, simultaneamente, construir um sistema simples, sem custos, porque as próprias entidades participaram financeiramente na construção do sistema, nas primeiras auditorias, para que os aderentes, os pequenos aderentes, pudessem efetuar a sua adesão das suas pequenas parcelas sem dificuldade. No início tivemos várias dificuldades no reconhecimento da implementação do próprio modelo regional, que foram ultrapassadas numa luta grande em que o próprio PFC, a Florestes, nos envolvemos no sentido de avançar com este modelo regional. Mas foram ultrapassadas e sentimos hoje que estamos a cumprir um percurso de relativo sucesso demonstrado pelos principais indicadores que costumamos partilhar. À data de hoje temos 721 aderentes, portanto, nada comparado com outras apresentações que já vimos, isto fruto em resultado da pequena propriedade, para mais de 7.500 hectares, que dá uma área média pouco acima dos 10 hectares por aderente e outros tantos prédios por aderente. Um aspecto também muito importante, um indicador muito importante, é o reconhecimento operacional de uma rede de 99 empresas locais que executam toda a gama de serviços na floresta, desde a plantação à manutenção à exploração florestal. E um outro muito relevante é a recuperação de 10% de áreas para fins de proteção e conservação. Eram áreas tendencialmente maltratadas ou ocupadas com eucalipto, que temos progressivamente vindo a recuperar para estas duas grandes funções, e este caminho tem que ser continuado. Após 10 anos de trabalho na certificação, continuamos a acreditar que este modelo regional foi a escolha certa e gostava de deixar 3 principais aspectos que entendemos diferenciadores relativamente aos outros modelos de certificação. O primeiro grande aspecto é efetivamente o que já referi, que é um modelo assente, tem que ser um modelo assente na maturidade e dinâmica de associativismo existente numa qualquer região. Este aspecto é muito importante na construção de uma cultura florestal ao nível de toda a região, junto de proprietários das empresas, das diversas entidades com responsabilidades na região e até da sociedade em geral. Cito, por exemplo, que hoje estamos a trabalhar só desta forma, conseguimos hoje abordar projetos como áreas agregadas, que já foram citadas no vídeo da Navigator. Temos 2 áreas agregadas que congregam a intenção de vários proprietários em gerir em conjunto, ambas certificadas PFC, ou um projeto recente que vamos implementar numa escala ainda maior, que são os núcleos de gestão. Mas teremos novidades no curto prazo. Um segundo aspecto que eu gostava de realçar do modelo regional é o modelo participado envolvendo e comprometendo, muito importante, comprometendo outros agentes da região, nomeadamente os municípios. Só desta forma conseguimos, por exemplo, estar a trabalhar hoje, não é uma utopia, estamos já hoje a trabalhar com alguns municípios em matérias de planeamento e ordenamento de território. E classificação de solos e de outros aspectos relevantes para aquilo que é a vida diária da floresta. O terceiro grande aspecto é ter a perspectiva da região como um todo, como uma unidade. O crescimento gradual das áreas certificadas, construindo um puzzle que é cada vez mais denso, perseguindo toda a região, gera grandes expectativas sobre os impactos positivos resultantes da gestão florestal sustentável. Ao nível da gestão e melhoria de produtividade, no pilar económico, que é uma das bases, ao nível da salvaguarda dos valores ambientais, que é o pilar ambiental, e ao nível da organização local do trabalho e das empresas do setor e da relação da floresta com a sociedade em geral, que é o pilar social. Portanto, são estas as 3 grandes vantagens que eu identifico para o modelo regional e que estamos convictos de que estamos muito perto ou estamos a construir caminho no sentido de que isto seja cada vez mais verdade. Para terminar, partilho uma imagem que julgo que esta é uma imagem que reflete as áreas certificadas do sistema e que, aumentando a escala,
conseguimos perceber exatamente o impacto que um trabalho feito numa região muito, de uma forma gradual e progressiva, levará a que tenhamos esperança de que, com uma grande cobertura de boas práticas de informação, de aconselhamento, de assessoria, claramente que os impactos positivos serão gerados no tempo, e é isto o que tentamos fazer diariamente. Muito obrigado e ao dispor para qualquer questão. A Associação para a Certificação Florestal do Baixo Voga surge em 2009 com o único propósito de promover a certificação regional na região de Aveiro, e conseguiu envolver neste projeto todas as entidades da região que estão preocupadas com o contributo da floresta para o desenvolvimento da região, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, as associações ambientalistas, a Associação Industrial e as principais federações do setor florestal. Construirmos uma floresta com várias espécies, com várias funções, traz inúmeras vantagens, quer a nível económico, quer a nível ambiental. Estamos na região de Aveiro, uma área muito conotada com a floresta produtiva, à base da espécie eucalipto, mas temos igualmente muitos espaços dedicados a outro tipo de funções, nomeadamente este onde estamos, na Ribeira de Fráguas, destinada à função de conservação e também de proteção e lazer. Estas áreas de proteção e conservação integram-se muito bem naquilo que é o grande desafio, se calhar, da nossa região e de outras regiões do país, que é aquilo que consideramos e que chamamos normalmente a compartimentação da paisagem. Ela é importante para gerar mais biodiversidade, para salvaguardar o recurso água, para gerar uma opinião diferenciada até na opinião pública sobre as florestas produtivas, e também, muito importante, na criação de compartimentos que nos possam ajudar a salvaguardar ou a diminuir a propagação dos incêndios florestais. Estas áreas de conservação cumprem outros importantes valores ao nível da conservação da natureza e, logicamente, que são muito importantes naquilo que tem sido o nosso trabalho ao nível da certificação florestal. O proprietário florestal tem inúmeras vantagens em aderir à certificação florestal, começando por aquilo que mais valorizamos, que é o planeamento. Muitos proprietários não conhecem a localização das suas propriedades, não conhecem as boas práticas que hão de desempenhar para ter uma floresta, seja de que função for, o mais importante de tudo é efetivamente este momento de reflexão sobre o seu património e sobre aquilo que deverão fazer de futuro para geri-lo. Depois, em função das decisões que forem tomadas, é possível orientar o proprietário também nas ações de gestão, introduzindo os conceitos das boas práticas que nos permitem ter um comportamento correto nas áreas produtivas, utilizando as melhores técnicas, e que nos permitem salvaguardar espaços para proteção e conservação da natureza. Neste momento, a Associação Florestal do Baixo Voga está a desenvolver um projeto de núcleos de gestão na tentativa de dar resposta àquilo que são as dificuldades de gerir a área em minifúndio. Estamos a tentar envolver um conjunto grande de proprietários, um pouco à imagem destes novos programas do Governo das áreas integradas de gestão de paisagem. Chamamos estes projetos de núcleos de gestão, e este projeto permite-nos também, em estreita colaboração com todas as entidades e também com o PFC, que entretanto já envolvemos no processo, permitir a recuperação dos corredores ecológicos envolvidos no meio desta mancha. O projeto piloto que temos em curso avançará em breve para o terreno, inclui cerca de 500 hectares e tem um corredor ecológico com cerca de 7 km de linha de água, que pretendíamos no curto prazo concretizar. O nosso sistema de certificação florestal regional, PFC, é gerido basicamente pela Associação Florestal do Baixo Voga, que é uma associação de proprietários florestais que trabalha toda a região de Aveiro, para qualquer assunto relacionado com a gestão da floresta e, igualmente, certificação florestal. Basta entrar em contato connosco a partir dos nossos contactos oficiais disponíveis na net ou pessoalmente na nossa sede em Albergaria Velha.
que é muito característico no nosso território. Um território e uma paisagem de mosaico onde a floresta e a agricultura se articulam. Este também é um tipo de paisagem que é muito característico de uma região onde temos outro certificado regional, o certificado da Afloeste, da região do Oeste. A secretária-geral, a Joana Mendes Godinho, foi a nossa entrevistada, levou-nos ao terreno para nos mostrar também de que forma é feita a certificação regional da região do Oeste. Vamos então ver. A Associação Interprofissional da Floresta do Oeste foi constituída em 2011 por as 4 organizações de produtores florestais do Oeste, com o intuito de estabelecer e implementar um sistema de gestão florestal sustentável que foi em 2015 certificado. Portanto, a partir daí pudemos certificar propriedades, unidades de gestão florestal, e os proprietários puderam começar a vender produto certificado das suas plantações e das suas áreas florestais. Houve um aumento exponencial da área certificada entre 2018 e 2019 aqui no Oeste. O proprietário veio à nossa procura para certificarmos as suas propriedades, porque viu a sua madeira valorizada, porque houve um esforço, portanto, toda a cadeia até à fábrica, de trazer algum benefício finalmente ao proprietário florestal. E aí conseguimos atrair mais interessados para a gestão ativa, que é o que nós queremos. A região Oeste é sobretudo uma região agrícola, 40% do território é agrícola, cerca de 30% florestal e 20% incultos e matos, portanto a parte florestal ainda é relevante aqui na região. Ao longo do tempo envolvemos também 2 câmaras municipais aqui da região, a Câmara Municipal de Torres Vedras, que tem participado ativamente em todos os nossos processos, e a Câmara de Sobral de Montagraço como sócio aderente, e ainda uma ONG ambiental da região. Para se certificar uma pessoa aqui no Oeste, um proprietário florestal ou que tenha direitos de gestão dessa propriedade, deve-se dirigir a uma das 3 organizações de produtores florestais que participam no Sistema de Gestão Florestal Regional do Oeste, a APAS Floresta, a APFCAN ou a Florest. Depois terá que se comprometer com a gestão a longo prazo, de acordo com a norma portuguesa para a gestão florestal sustentável do PFC, e manter os seus registros das atividades. Nós gostávamos de apelar a que os proprietários florestais certificassem as suas propriedades para terem uma gestão florestal mais ativa, mais participada, não só da parte deles, como tendo apoio técnico prestado pelas nossas OPFs, e para que consigam ter produtividades muito melhores ao longo da sua rotação. O montado é um tipo de floresta tipicamente mediterrânica, também muito característica do nosso país. E temos connosco hoje Conceição Santos Silva, que nos vem falar sobre como é que se implementa a gestão florestal sustentável numa paisagem tipicamente alentejana, com vários proprietários também e com um valor económico elevado associado à produção de cortiça. Conceição, muito obrigada por teres aceito o convite, agradecemos-te em nome do PFC e passo-te então a palavra. Obrigada, Madalena. Eu é que, em nome da ACFALT, agradeço ao PFC o convite para estar aqui hoje e queria dizer a todos os que nos estão a ouvir que, ao pé dos certificados que foram aqui apresentados, nós somos uns bebés, portanto, nós começámos, ainda nem estamos a caminhar, estamos a gatinhar ainda, está bem? Portanto, o que vou partilhar com todos são, efetivamente, os primeiros passos desta associação, que tem como objeto único a certificação regional PFC do Alentejo,
e, efetivamente, onde é que estamos no início deste percurso, garantidamente. Portanto, ACFALT, Associação para a Certificação Florestal do Alentejo e Lesíria do Tejo, que é, na prática, através de protocolo, tem a sua gestão florestal assegurada pela UNAC, pela União da Floresta Mediterrânica. E na reflexão que nos pediram para esta apresentação, pensámos que oportunidades de futuro é que poderiam surgir ligadas à certificação regional PFC do Alentejo. Ao longo destes breves minutos que vamos estar aqui, não podia deixar de fazer uma pequena apresentação da UNAC, portanto, quem somos e quais são os nossos objetivos, como é que nos ligamos com a abordagem da certificação regional, uma pequena caracterização da NUT 2, como a Madalena referiu, uma NUT que tem características evidentemente muito diferentes daquelas que foram aqui hoje já apresentadas, qual é o nosso modelo de funcionamento, e de facto ele assenta e é estruturalmente dependente das nossas associadas que também já aqui falaram hoje, e um ponto de situação de onde é que estamos. Portanto, a UNAC representa os interesses dos produtores florestais, portanto é uma associação de associações de produtores florestais que abrange uma área territorial desde a Beira Baixa, portanto com a Aflobei até sul com a ANSUB, portanto praticamente até ao Algarve, como já vimos hoje, e representa os interesses destes produtores florestais neste espaço mediterrâneo, tanto em termos de um cariz de intervenção técnico-política, mas também analisando todos os processos e todas as iniciativas que sejam relevantes para estes sistemas, principalmente sistemas agroflorestais. Reúne 6 organizações de produtores florestais, portanto a Achar, a Aflobei, a Aflossor, a ANSUB, a PFC e a Super Évora, e dentro desta ação os seus objetivos são a assistência técnica às organizações de produtores florestais, a comunicação e divulgação de todos os processos, projetos e iniciativas em que estamos envolvidos, e também uma grande componente no âmbito da investigação e da inovação, e principalmente na transferência do conhecimento que vai sendo gerado para a prática, portanto, da investigação até à produção, que tem uma ligação gigante, evidentemente, com tudo o que são processos de certificação, porque saber boas práticas precisam de ser monitorizadas e de ser avaliadas com todos os resultados científicos que vão sendo disponibilizados. Em termos de abrangência, dentro da UNAC, portanto, são mais de 1.300 produtores agroflorestais associados, mais de 700 mil hectares de área. As entidades, as associações são entidades gestoras de ZIFs numa área superior ou quase já de 600 mil hectares, têm uma vasta experiência de certificação anterior desde 2008, e também em termos de defesa da floresta contra incêndios têm investimentos próprios, não só investimentos suportados pelo Estado com equipas de sapadores florestais, mas com equipas também temporárias durante a época de maior risco de incêndio, e evidentemente com uma elevadíssima proatividade em termos de investimento nas suas propriedades. Desde sempre a certificação foi abordada no âmbito da UNAC como um mecanismo de valorização dos espaços florestais muito relevante. E relevante porque não só em termos dos aspectos económicos que os vários produtos têm, tanto de um aumento do seu valor de mercado, mas também pela melhoria que a certificação vai trazer em termos da gestão praticada, em termos de reconhecimento da sociedade ou da importância da sociedade pelos espaços florestais, e também em termos da melhoria das áreas de conservação. Portanto, as associadas, como já falámos aqui, da UNAC, possuíam já 2 grupos de certificação PFC, com cerca de 42 mil hectares de área certificada, e decidiram reforçar esta aposta, aumentando a escala da certificação PFC para um certificado regional. Os fatores limitantes são comuns, penso eu, a todos os certificados que aqui ouvimos falar hoje. Portanto, a maioria dos produtores florestais, e isto é mais premente nos produtores florestais de pequena dimensão, tem falta de informação sobre o que é a certificação, como é que se obtém, como é que se consegue aceder a algum apoio, tanto técnico como de consultadoria especializada, por exemplo, associada às áreas de conservação. Portanto, para isso, para permitir esse atingir dos padrões necessários à certificação, e evidentemente os custos, não é? Em particular para os pequenos produtores, os custos diretos da obtenção da certificação são um elevadíssimo constrangimento.
Com a certificação florestal PEFC, e principalmente com este modelo regional, o que é que iria permitir? Portanto, esta avaliação crítica da gestão que está executada, nós já sabemos que cada um de nós acha que faz sempre o melhor, ou pelo menos o melhor que é possível, e ter alguém de fora que avalia de uma forma crítica a gestão que se está a executar é sempre uma mais-valia, apesar, evidentemente, de toda a carga burocrática que muitas vezes vem associada a estes processos e que no modelo regional se tenta, evidentemente, diminuir ou pelo menos minimizar esse peso para os produtores, para os colaboradores das empresas e, evidentemente, alargando tudo o que são boas práticas aos prestadores de serviços, nomeadamente com a utilização dos EPIs, sem esquecer, evidentemente, aquilo que é o verdadeiro mote da certificação e que não podemos escamotear, que é o maior retorno económico que há pelos produtos e que neste momento está não só na cortiça e no eucalipto, mas também na madeira de Pinheiro Bravo. O nosso percurso iniciou-se em janeiro de 2018, através de um protocolo que foi estabelecido com a Navigator Company, que funcionou um bocadinho como o gatilho ou o suporte para este desejo que a UNAC já tinha de avançar para um processo de certificação regional e, portanto, com este apoio avançámos com a constituição da ACFALT, e levámos efetivamente, por motivos vários, algum tempo até construir todo o sistema de gestão florestal, a elaboração do plano de gestão florestal a uma escala regional, portanto havia muitos planos de gestão à escala ou dos proprietários ou dos vários certificados, mas à escala regional não existia e, portanto, houve que preparar esta documentação e, finalmente, mesmo em plena pandemia, conseguimos, a 13 de agosto deste ano, obter o certificado PEFC e aproveitando também aqui o que a Susana referiu e com muito orgulho, aproveitando esta fase de graça de sermos ainda bebés a caminhar, sem qualquer não conformidade, portanto todo este primeiro processo foi feito com bastante sucesso da nossa parte, com muito esforço evidentemente ao longo deste tempo. Quais são as principais características, não é? E penso que todos conhecem, mas da NUTS 2 do Alentejo. Portanto, abrange uma área superior aos 3 milhões de hectares, portanto, em termos de abrangência do território é muito, muito relevante, portanto, inclui 5 NUTS 3 de menor dimensão, portanto, a Lesíria, o Alentejo Litoral, o Baixo Alentejo, o Alto Alentejo e o Alentejo Central. O plano de gestão florestal, portanto, concluído em 2018, é um documento que se pretende, evidentemente, não é um documento prescritivo que diz que no local com as coordenadas A, B, C tem que se tirar cortiça para o ano que vem, portanto, evidentemente que um plano de gestão a esta escala não pode ter esse nível de detalhe, mas é um documento que é essencialmente enquadrador. Para além de uma caracterização, tem evidentemente os modelos de gestão que devem ser aplicados em cada um dos ecossistemas florestais que estejam presentes nas áreas que avançarem para a certificação. Portanto, estes programas de gestão que vêm aqui no penúltimo ponto pretendem precisamente isso, que cada produtor florestal, em função das características da sua exploração, possa consultar estes programas de gestão e adaptar aquilo que é mais adequado para o ponto em que se encontra. 54% deste território são povoamentos florestais, portanto, evidentemente que como sistemas agroflorestais existem vastas áreas de agricultura também e de outros usos, mas na prática a maioria da área é uma área que corresponde à área florestal e em estado de povoamentos, portanto 95% delas com reduzidas áreas ardidas, evidentemente, reduzidas áreas também, neste caso, de cortes rasos, porque a maioria correspondem a povoamentos em que o corte raso não é sequer aplicável. Em termos de composição, 86% são folhosas e 76% da área florestal corresponde a montados de sobreiro e de azinheira, mas evidentemente que com também uma expressão bastante significativa das outras espécies florestais com interesse nos mercados certificados, como sendo o eucalipto, 11%, e o pinheiro bravo, 5%. No pinheiro manso, apesar da sua relevância e do aumento da área que tem acontecido
na última década, portanto representando já 6% da área. Há ainda um percurso muito importante a fazer em termos da valorização do mercado pelo pinhão mediterrâneo e pelo pinhão certificado, porque isso permitia de alguma forma alertar também a sociedade para as diferenças que existem entre este produto florestal e os outros que estão a ser comercializados no mercado. Portanto, o povoamento dominante é evidentemente o sobreiro. Portanto, no slide anterior, só para não ficarmos confundidos com a ausência, com a discrepância nas percentagens, portanto aqui estamos a falar de todos os tipos de povoamentos puros, mistos dominados por uma das espécies, aqui é povoamentos essencialmente dominantes, está bem? Portanto, também aqui se verifica evidentemente a manutenção dos montados com as principais espécies florestais. Em termos de ocupação do sob coberta, evidentemente uma ocupação de pastagem natural ou melhorada é o característico do sobreiro e da azinheira, mas verifica-se também aqui uma elevada presença de matos, o que é importante, por um lado, pelas necessidades de gestão para a defesa da floresta contra incêndios, mas por outro lado também com toda a componente de biodiversidade que está associada aos matos e, portanto, em termos da composição e da estrutura dos ecossistemas florestais e da mais-valia que estes matos podem trazer em termos de conservação. E na vitalidade, porque evidentemente que, apesar do modo ser económico, a incorporação das boas práticas que se pretendem num processo de certificação florestal pretende-se que tenham efeitos em termos da vitalidade dos ecossistemas e apesar dos dados do último inventário florestal nacional não serem propriamente críticos para esta NUD em termos da vitalidade dos povoamentos, porque a percentagem de danos acentuados é relativamente reduzida, porém há que calcular que onde são identificados danos ligeiros são percentagens muito significativas e, portanto, se nada for feito, é natural que os sistemas progridam numa tendência de perda de produtividade e de perda de vitalidade. Pontos fortes, portanto, elevada aptidão para qualquer uma destas espécies, são áreas com elevado valor para a conservação da biodiversidade, tem uma gestão florestal maioritariamente profissional, portanto com grande investimento e evidentemente a dimensão da estrutura fundiária, portanto eu fico sempre impressionada com os números que o Luís apresenta, não é, do certificado regional do Baixo Voga, porque 700 aderentes, ou mais de 700 aderentes e 7.000 hectares, é um processo de gestão impressionante. Em termos dos pontos fracos, eles também são do conhecimento geral, portanto uma taxa de ocupação inferior ao potencial, dificuldades na regeneração natural, a perda de vitalidade associada às alterações climáticas, portanto há uma série de pontos fracos que é urgente melhorar, mas há também uma série de oportunidades que devemos explorar, quer nos processos de certificação, quer na sensibilização da sociedade em geral, quer nos investimentos que são realizados. Definimos neste plano de gestão florestal 6 grandes objetivos em termos de gestão, não é? Portanto, para além, evidentemente, dos indicadores da certificação, 4 objetivos, portanto, melhoria da compartimentação do espaço florestal, promover medidas de conservação do solo e da água, fomentar opções de gestão potenciadoras da regeneração natural, reduzir a incidência do nemátodo, recuperar o potencial produtivo dos eucaliptais, alguns deles no termo de explorabilidade e que necessitam de reconversão, e rearborização das poucas áreas ardidas, das poucas, mas já não são tão poucas, todos os anos, infelizmente, também nesta área temos visto aumentar as áreas ardidas. Em termos de funcionamento, sendo a UNAC, através de protocolo, a assegurar a gestão, a coordenação do certificado regional dentro da AGFALT, ela apoia-se, como já vos disse, em 4 das suas 6 associações, portanto, neste caso a ANSU, a PFC, a Aflossor e a ACHAR, que evidentemente têm já técnicos afetos a estes projetos que farão a gestão e a angariação dos aderentes regionais. Portanto, é este o modelo que nos propomos executar. Há que esclarecer, e porque muitas vezes esta dúvida chega até nós, que é toda a região abrangida pelo certificado regional, já estamos certificados e, portanto, todos os produtores florestais podem começar a certificar ou a comercializar produtos.
como sendo certificados. Portanto, isto não é verdade. Portanto, o facto de uma região estar abrangida pelo certificado regional não implica que todos os proprietários estão certificados. Isto é um processo voluntário. Quem pretender tem que contactar, evidentemente, a ACFALT e demonstrar esse interesse e avançar com o cumprimento, com uma auditoria e com o cumprimento dos indicadores que sejam necessários. Pensamos que nesta fase os principais interessados neste processo serão os proprietários com menos de 100 hectares de área, sem um plano de gestão florestal e que ficam desta forma abrangidos no plano de gestão florestal regional para comercialização do produto linhoso, como sendo a madeira, mas também, evidentemente, a cortiça estará aqui incluído. Portanto, os passos, como disse, contactar a entidade gestora, preencher formulários de pré-adesão, receber uma auditoria interna que permita depois a formalização da adesão quando a auditoria é concluída com sucesso e depois só então de obter essa certificação é que poderão avançar com a comercialização de produtos certificados, informando evidentemente da intenção de exploração, solicitando etiquetas para colocarem nos seus documentos e evidentemente pagando à ACFALT o que for acordado. Ponto de situação da ACFALT, portanto, neste momento, em termos de constituição, ela tem 16 entidades associadas, entre entidades com e sem fins lucrativos, portanto, sendo associações de âmbito local, nacional ou regional, ou empresas com diferentes dimensões, portanto, que são esta a base da ACFALT e das decisões da ACFALT. Existe já um site também onde podem obter informação sobre este processo de certificação regional e pronto, como vos disse, somos ainda estamos a gatinhar nos primeiros passos, portanto neste momento o certificado tem apenas um aderente, angariado pela ACHAR e estamos todos a trabalhar para a angariação de novos aderentes, essencialmente para 2021, esperando melhores situações do lado da pandemia. Portanto, resta-me agradecer o convite mais uma vez e deixar o contacto para quem precisar de mais informação. E nós desejamos os maiores votos de sucesso, tanto para a Asfalt como para a Flobei, para a ANSUB, para todas as associações proprietárias florestais, para que possam continuar este caminho de promovermos a gestão florestal sustentável da floresta portuguesa. Estamos a terminar. Passo a palavra ao presidente do PFC Portugal, engenheiro João Sobral, para nos dar as últimas palavras. Vamos terminar este webinário, que penso que foi bastante interessante, espero pelo menos que tenha sido para todos, para os intervenientes e para os assistentes. Percorremos 3 tipos de abordagens, 3 tipos de práticas de gestão florestal sustentável no quadro do sistema PFC, portanto desde certificados individuais, certificados de grupo, certificados regionais. Tivemos empresas, tivemos associações de produtores florestais, tivemos prestadores de serviços. Foi um percurso bastante diversificado e espero que tenham considerado interessante estas 2 horas que passaram connosco. Esta é a última iniciativa de comunicação do PFC Portugal neste ano. Foi antecedida por um encontro de características semelhantes, mas dedicado à cadeia de custódia, há cerca de um mês atrás. E um mês antes ainda tínhamos tido o encontro do PFC Portugal, reunindo o secretário-geral do PFC Internacional e dirigentes de grandes empresas do setor florestal. Apesar do ano muito atípico que tivemos, penso que em termos de comunicação foi um ano bem conseguido por parte do PFC Portugal. Muitas outras atividades também se juntam às atividades de comunicação e aquelas que sustentam digamos, a razão de ser do PFC Portugal, o seu sistema de certificação. Saíram as normas revistas relativas à cadeia de custódia, a própria norma de gestão florestal sustentável, o processo de revisão está em curso. Enfim, há um conjunto de trabalho muito grande que tem vindo a ser feito. Em termos de formação, acabámos agora também um ciclo de 3 ações de formação, precisamente nas normas de cadeia de custódia, e a equipa de técnicas do PFC Portugal, que tem dado suporte a toda esta ação, está de parabéns. Não queria deixar de as mencionar aqui, e em particular hoje é o dia da Madalena, e portanto agradecer à Madalena o excelente trabalho que realizou. Despeço-me de todos, agradecendo em particular aos intervenientes, toda a colaboração, toda a ajuda prestada,
e a todos aqueles que tiveram interesse em seguir-nos, quer no Facebook, onde penso que houve uma interrupção, mas não sei exatamente o porquê, mas no YouTube o webinário prosseguiu do início ao fim. Espero que tenham gostado, tenham apreciado, estejam atentos às nossas iniciativas, sigam-nos nas 3 redes sociais, Facebook, LinkedIn e YouTube, e levaremos a cabo novas iniciativas durante o ano 2021. A todos muito obrigado, muito bom dia e bom trabalho. Deus.